Boa noite, pessoal. Hoje a gente está começando o sexto podcast aqui do canal Salve a Ciência. Bom, a gente vai falar hoje sobre a busca por vacinas que tá. Alguns países estão procurando incessantemente essa vacina para poder abrir as economias, para poder relaxar toda a quarentena, para poder até dar mais alívio para a parte da saúde. Essa vacina seria fundamental justamente para poder dar um alívio a todas as economias do planeta. E para começar, eu vou passar a palavra para a Mariana para falar um pouco sobre as vacinas e a gente vai debater um pouco sobre o que está tendo agora no mundo, quais são as vacinas, um pouco das histórias da vacina, a gente vai falar um pouco hoje. Obrigada, Alfredo. Boa noite a todos. Como o Alfredo falou, eu vou introduzir, vou contextualizar um pouco esse assunto, né, sobre as vacinas. Então, qual que é o papel da vacina? A vacina, quando nós somos, né, inoculados com uma vacina, o que acontece no nosso corpo é que ele entra em contato com algum patógeno, com algum antígeno, ou seja, algum ser estranho, e aí o nosso organismo ele reconhece que aquilo é um ser estranho e começa a produzir células que vão combater aquele determinado patógeno. Como eu falei, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um pedaço de uma bactéria ou um pedaço de um vírus, que faz com que o nosso organismo reconheça que é estranho e combata. Então, essa é só uma pequena introdução para que vocês possam entender qual que é o intuito de uma vacina. Quando o nosso corpo é acometido por algum ser estranho, muitas vezes ele consegue desenvolver uma memória. Isso não acontece todas as vezes, mas geralmente o nosso organismo ele consegue desenvolver uma memória contra aquele ser estranho. Ou seja, quando a gente entra em contato de novo com aquela bactéria ou com aquele vírus, o nosso organismo ele já consegue responder de uma forma bem mais rápida, bem mais ágil para combater aquela doença. Ou seja, numa segunda vez, é muito provável que, se o nosso corpo, se ele tiver adquirido essa imunidade, essa memória imunológica, é, é, é mais provável que a gente consiga combater mais rápido aquela doença, em vez de se infectar como se fosse uma primeira vez. Então, esse é o motivo da busca incessante pela vacina. No nosso caso, né, que nós vamos conversar hoje, a busca da vacina para curar o novo coronavírus. Isso, é até curioso, pelo que a Mariana falou, porque muita gente acha que você pegando o corona uma vez, pode ser que você fique imune, como se fosse meio que vacinado para próximas vezes, como se você tivesse uma imunidade adquirida, um passaporte de imunidade contra o coronavírus, mas isso ainda não foi comprovado pela ciência. Muita gente já pegou mais de uma vez o coronavírus. Não tem comprovação que a gente consiga adquirir imunidade contra o vírus e até cepas diferentes do vírus. Não tem só um tipo do coronavírus, pode ter mutações. E o que os anticorpos que a gente produzir pode ser que não sejam suficientes para aquela Uhum. mutação, aquele tipo específico de coronavírus que está tendo circulação no, onde você está vivendo. Então, vale até lembrar disso, que muita gente está achando, outro dia saiu na mídia que um ministro foi pegar um avião e não quis usar máscara justamente porque ele disse que já tinha pego o coronavírus. E ainda não se tem comprovação científica de quem que pegou uma vez coronavírus não pegue outra vez. Como se ele supôs que estaria meio que vacinado contra o coronavírus, já que ele já tinha Uhum. pego a primeira vez. Só que não tem comprovação que a pessoa consiga, e já foi comprovado que outras pessoas já pegaram mais de uma vez. Tem até um jogador lá da Itália, o Dybala, que ele pegou mais de 4 vezes o coronavírus. Ele pegou, melhorou, Uhum. pegou de novo e teve 4 vezes seguidas. Ou seja, não é comprovado que você tem uma imunidade adquirida ao coronavírus. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo no Brasil existem. Eu particularmente conheço um caso de uma tia de uma conhecida minha que ela, quando ela foi fazer o teste, ela teve a doença, foi comprovado que ela teve a doença e quando ela foi fazer o teste, ela testou negativo tanto para a doença como também para a produção de anticorpos. E eu conheço também a história de dois médicos de São Paulo que eles foram infectados pela doença, os dois foram afastados do serviço e, quando cumpriram o período de afastamento, voltaram a trabalhar. E aí os dois voltaram a apresentar sintomas. Um apresentou sintomas leves, como tinha apresentado no início, e outro apresentou sintomas bem mais graves, e inclusive teve que ser internado na UTI.
Então, não existe, como o Alfredo falou, essa comprovação de que o nosso corpo ele adquire, né, essa memória imunológica, tendo assim capacidade de combater o vírus, caso a gente entre em contato com ele de novo. Isso, bem lembrado, como a Marina falou. E a história da vacina se tem-se há muitos e muitos anos atrás. E eu não lembro muito bem do nome do cientista que descobriu-se a vacina, mas é uma história bem curiosa que ele descobriu através da pústula, da ferida de algumas ovelhas, de algumas vacas. Ele testava em quem estava doente, por exemplo, com a peste, era o santo, até porque a história dele é bem curiosa, porque aqui no Ceará teve um cientista que usou a história dessa pessoa que descobriu a vacina, que é o Saint-Leu, é um francês, eu não lembro muito bem o nome, é Saint-Lebré. E aqui no Prefere, se eu Ceará, não me engano. e alguma coisa assim do tipo, aqui no Ceará teve um cientista farmacêutico, que é o Rodolfo Teófilo, que é o nome de um bairro, nome de muitos locais, Rodolfo Teófilo, muita gente não conhece a história dele. Ele foi um farmacêutico, ele começou sua vida aqui como um caixeiro, que era caixeiro, era uma pessoa que trabalhava tanto no caixa de comércio, como também trabalhava varrendo comércios e outras coisas. E ele quis estudar farmácia, foi para Bahia, estudou farmácia. Lá na Bahia, ele soube de um surto de varíola que estava tendo aqui em Fortaleza. Esse surto de varíola estava dizimando boa parte da periferia. Lá na Bahia, ele trouxe duas vacas, dois bezerros, na verdade. Esses dois bezerros ele trouxe aqui para Fortaleza e fez com que esses bezerros se infectassem com a varíola. E ele saía nas periferias, ele pegava a agulhinha, tirava da pústula do bezerro e vacinava pessoas na periferia, só que a resistência era muito grande. E ele vacinava por conta própria. Ele não era do governo, o Rodolfo Teófilo. Ele vacinava por conta própria, ele queria ajudar a população, só que muitas vezes a população tinha medo, porque o governo não tratava tão bem as pessoas Uhum. da periferia. E até mesmo o governo da época, que seria o governo Alcioli, aqui no Ceará, ele era contra esse tipo de manifestação de pessoas que não eram do governo. Por exemplo, o Rodolfo Teófilo não era do governo e estava fazendo algo que o governo deveria fazer, e ele estava ganhando popularidade. Aí muitas vezes ele se dizia agente do governo para as pessoas terem mais confiança. Às vezes ele pagava com o próprio bolso. Ele tinha uma farmácia aqui em Fortaleza, aí ele ganhava razoavelmente bem. Ele foi um dos primeiros inventores da cajuína. Ele é outro assunto, mas vale lembrar que ele inventou a cajuína. Muita gente que estudou na parte de literatura do Ceará, ele foi um padeiro-mor na padaria espiritual, que é uma vertente aqui da literatura cearense. Ele pertenceu à padaria espiritual e lá ele proibiu o uso de bebidas alcoólicas. Só poderia beber cajuína. Ele também inventou a cajuína aqui pelo Ceará, que depois essa receita passou para muita parte do Nordeste. É uma bebida bem típica do Nordeste. Mas voltando ao assunto da vacina, que eu já Da passei vacina. para a parte da cajuína, voltando para a parte da vacina. Ele ia pela periferia aqui do Ceará com esses dois bezerrinhos, pegava a pústula, pegava a secreção da pústula e inoculava em algumas pessoas. E para poder ter confiança da população, ele se dizia agente do governo. Muitas vezes ele chegava e falava que ia multar a pessoa se ela não deixasse da vacina. Aí muita gente deixava ele da vacina justamente porque não tinha dinheiro para pagar a multa. Ou ele Uhum. falava que era agente do governo, ou dava dinheiro. Justamente uma coisa bem diferente do que houve lá no Rio de Janeiro. Aqui o Rodolfo Isso. Teófilo foi uma coisa bem diferente, e o governo foi até contra ele, porque ele ia bem independente. Mas pouco tempo depois, uns 4 anos depois que ele começou isso, ele foi mandado lá para a Fiocruz, para a Fundação do Fiocruz, e viu que essa vacina que ele estava tendo pela pústula do bezerro era tão eficaz quanto as melhores que eram produzidas, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Bahia. Era bem eficaz, só que aqui o governo era Uhum. bem contra ele. Teve até fatos que o governo fez com que a venda da cajuína do Rodolfo Teófilo caísse bastante, porque devido a falar que era de má qualidade, era uma fake news que eles espalhavam, que a cajuína dele era um produto ruim, de má qualidade, de mal para a saúde. Voltando para a vacina, uma coisa bem diferente do que houve lá no Rio de Janeiro. Não sei se você lembra, Mariana, da parte da É revolta da vacina. diferente, sim, na verdade foi uma situação diferente porque não foi uma pessoa, né, que saiu, como foi no caso aqui, o Rodolfo Teófilo,
Lá no Rio de Janeiro foi realmente o governo que foi vacinando as pessoas, mas existia desde essa época um medo muito grande da população, justamente pela falta de informação que ela tinha do que era a vacina, de por que ela estava sendo vacinada. Então, tudo isso acabou levando a população a desacreditar naquilo que o governo estava fazendo. Eles Uhum. pensavam, será que o governo está querendo ajudar a gente ou será que eles estão querendo matar porque nós somos pobres? Então, esse pensamento, né, que foi aquele que originou a revolta da vacina em 1904, aproximadamente, é um pensamento que, na verdade, ele perdura até hoje. É claro que hoje nós temos mais instrução, né? A ideia da vacina ela já é mais disseminada dentro da população, mas ainda existe hoje um movimento chamado movimento anti-vacina, que é muito forte nos Estados Unidos, não tem tanta força aqui, mas sim ainda tem alguns seguidores, e eles são justamente contra a vacina por acreditarem que não precisam, por acharem que o calendário vacinal já é muito complexo, então que as crianças, adolescentes e adultos já não precisam mais da vacina. De acordo com uma informação do Ministério da Saúde, foi feita uma pesquisa em 2014 e a quantidade de pessoas que cumpriam, né, o calendário vacinar na população brasileira era de 81,4% da população. E entre a população mais rica, essa porcentagem era ainda menor, era de 76,3%. E um dos motivos, né, que leva justamente até essa queda é que as pessoas acreditam, primeiro, que por não existirem mais, por não terem mais tantos casos de alguns tipos de doenças, como o pólio, como o sarampo, as pessoas acabam achando que não precisam mais se vacinar porque tem aquela falsa ideia de que a doença já está erradicada, quando na verdade isso é mentira, né? As Isso aí vacinas estão aí acaba, às vezes, justamente para serem piorando mesmo. tomadas, isso, são justamente aí para serem tomadas, justamente para que a doença não venha a eclodir como eclodiu no passado. E a outra, o outro motivo, né, que leva a esse não atingimento do 100% da população vacinada é que muitas pessoas falam que às vezes não têm acesso à vacina, né? A gente sabe que o Brasil é um país com muita desigualdade social, então nem todos, infelizmente, têm acesso às vacinas, né, presentes no calendário vacinal. Isso é, com certeza. Bem lembrado. E hoje está tendo bastante procura, busca por novas vacinas. Hoje em dia, nas populações, alguns países estão em fases bem avançadas de desenvolvimento de vacinas. E nessa busca por vacina, alguns países têm até preferência por testes, justamente por ter uma diversidade étnica bem grande, como o Brasil. Uhum, Que o Brasil está sendo bem procurado ultimamente para testar vacinas, não só pelo aumento de casos também, porque você tem que testar também em uhum. populações que tenha predominância da doença, como também pela variabilidade genética que a gente tem aqui no Brasil, tanto étnica quanto também genética. Devido a maior Sim. variabilidade, a gente consegue testar melhor como que a vacina funciona em diversos indivíduos. Uhum. Aqui no Brasil, são dois principais motivos, né, que levaram. Aqui no Brasil, só contextualizando um pouco, aqui no Brasil existem atualmente dois estudos internacionais que estão sendo conduzidos. Ele está sendo conduzido, a vacina foi criada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e o outro foi criada na China. E por que que, né, durante a minha pesquisa eu pude perceber os dois dos principais motivos que levaram né, a instituição de Oxford e o país da China escolherem o Brasil foi pelo número de casos, né? O Brasil hoje, né, domingo, no dia 14 de junho, já passa de 43 mil casos, desculpa, Nossa, 43 mil mortes, e o número de casos, né, também já é um número bem, bem expressivo. O Brasil ele é o segundo país com maior número de casos e o terceiro país com maior número de mortes atualmente. Então, esses dois motivos, juntamente com o que o Alfredo acabou de falar, com a questão da variedade étnica que nós temos aqui no país, e também da quantidade, né, da população, porque o Brasil ele é um país de tamanho continental. Então, ele abrange várias zonas climáticas e isso tudo atrai muitos investigadores, muitos pesquisadores, fazem com que eles olhem para o Brasil com outros olhos, né, justamente com o desenvolvimento de estudos clínicos. É claro que o Brasil ele apresenta algumas desvantagens, né, com relação a processos burocráticos, mas que acho que não cabe falar nesse vídeo.
Mas o Brasil, ele compensa, né? Ele tem essa demora de aprovação de estudo, mas ele compensa com a quantidade de voluntários que ele consegue recrutar, geralmente. Isso, bem lembrado. E vale lembrar que a vacina não chega tão rápido como alguns medicamentos que chegam no mercado. Às vezes, algum medicamento, por exemplo, uma doença específica, às vezes medicamentos que já são utilizados para outras doenças, como a gente já viu muitos medicamentos que estão, né, sendo usados para outras doenças e testados para o Covid-19. Uma vacina não chega tão rápido no mercado como a Uhum, utilização off-label que é feita, por exemplo, ivermectina, a uhum, Anita, como também a hidroxicloroquina, que muitos desses medicamentos não tem nem comprovação científica realmente na parte em vivo, em pacientes mesmo, sim, protocolos clínicos, e já estão sendo utilizados na clínica, né? E vacina não pode ser liberada assim, tão rápido. Você tem que passar primeiro por testes pré-clínicos, testar isso, primeiramente em ratos, depois em pessoas saudáveis, e posteriormente, isso leva bastante tempo, que você tem que esperar ainda ter a produção de anticorpos, já que o efeito da vacina, como a Mariana mesmo, ela trabalha com essa parte de pesquisa clínica, ela entende bastante essas fases. Ela isso, sabe quanto demora isso da pesquisa clínica. Da parte do antígeno, exato. você tem que inocular o antígeno na pessoa e esperar que a pessoa produza anticorpos. Normalmente, e quando já vem com anticorpos, é o soro. Por exemplo, se você é mordido por um cachorro agora e você nunca tomou antirrábica, você tem que utilizar o soro logo, porque se você for tomar ainda a vacina, você ainda tem que produzir anticorpos, ainda demora um tempo. Por exemplo, se você tá com Covid agora, não adianta tomar a vacina agora. Você tem que produzir anticorpos, pode demorar uma semana, duas, um mês. E isso se a vacina chegar ao mercado. Porque a gente tem muitas doenças por vírus que ainda não temos Uhum, vacinas. Por exemplo, o HIV, a gente está com mais de 30 anos de predominância dele na população mundial. Até hoje não se tem vacina para o HIV, para dengue, isso. para outras doenças por vírus. Isso. Só queria comentar um pouco mais sobre a vacina do coronavírus. Atualmente existem aproximadamente só para se ter uma noção de como é difícil o desenvolvimento de uma nova vacina, principalmente para um vírus, né, que ele mutaciona muito rápido. Então, atualmente existem em torno de 130 estudos clínicos que estão acontecendo em todo o mundo. Desses 130, apenas 10 são promissores. E dentro desses 10 estão os dois que estão acontecendo aqui no Brasil. Antes de entrar nesse assunto que eu também queria conversar bastante, Alfredo, sobre outras doenças, né, que já são bastante antigas, como a AIDS, como a dengue também, eu queria só comentar um pouco sobre os dois estudos clínicos, né, que vão Uhum. acontecer aqui no Brasil, que são voltados para o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. O primeiro, ele é esse estudo que foi desenvolvido, né, a vacina que foi desenvolvida em Oxford, na Inglaterra. É, é um estudo bem grande, são aproximadamente 42 mil pessoas que estão participando no mundo inteiro. Aqui no Brasil é uma quantidade de 2 mil pessoas, são 1.000 pessoas, desculpa, no Rio de Janeiro e 1.000 pessoas em São Paulo. Geralmente, um dos critérios de inclusão, né, para participar desse estudo é ser um profissional da área de saúde, e o outro critério de inclusão é ter entre 18 e 55 anos. Então, é um estudo ainda, se eu não me engano, ele já tá numa fase bem avançada. O próximo passo já seria a produção, caso a vacina tenha eficácia, já seria a produção em massa, mas a gente tem que lembrar que o estudo ele pode levar em torno de 6 meses ou mais para que se tenham resultados promissores, né, para que se saiba se ele tem ou não Uhum. eficácia, a vacina tem ou não eficácia. E a produção em massa ela pode levar de 12 a 18 meses. Então, por mais que algumas pessoas, né, já tenham em mente, uma vacina já está sendo desenvolvida, logo logo a gente vai conseguir, vai ficar todo mundo imunizado, temos que lembrar que esse processo é muito bom, que esse processo está andando, mas que ainda temos um longo caminho pela frente, e que não é só porque existem estudos promissores, quer dizer que a vacina já está pronta.
É verdade. E Até o o. Dória, se eu não me engano, ele até veio trazer essa notícia para tentar animar, né? Que é sempre bom Uhum, notícias assim. Só que aí ele foi bem realista. Falou que, no mínimo, essa vacina que está sendo testada por chineses chegaria em junho ou julho do ano que vem, se der certo. Ainda seria isso. esse, se der certo, claro. Sendo bem realista, ainda bem que ele foi bem realista do que diferente de outras pessoas que chegaram, por exemplo, testaram Uhum, medicamentos em dock, né, só por computação, já falaram que tinha 94% de chance que serviria para o corona e acabou que nem a indústria teve muita empolgação com esse medicamento que é usado para verme. Eu acho que muita gente isso. sabe aqui qual é esse medicamento. E o outro estudo que foi, né, esse que o Alfredo comentou, esse que está sendo, que foi desenvolvido na China, que também vai acontecer aqui no Brasil, particularmente eu não encontrei muitas informações sobre ele, mas eu até debati um pouco antes com o Alfredo sobre ser uma vacina ou ser um soro, porque pela pesquisa que eu fiz, esse estudo ele lida com anticorpos específicos que agem para neutralizar o novo coronavírus. Ou seja, são anticorpos, você já recebe esses anticorpos que foram testados em uma população de macacos, uma população pequena. Então, esse estudo ele atrai tanto críticas quanto um lado positivo, né? As críticas são justamente que foi testado em uma população muito pequena, foram 8 macacos, se eu não estiver enganada, em torno de 8 macacos, e esses macacos eles conseguiram, né, ser neutralizados, conseguiram neutralizar o vírus do novo coronavírus. Então, esses são os principais estudos. O Brasil ele também vem desenvolvendo testes, testando vacinas. O Instituto Butantan, que é um dos maiores produtores de vacina e soro, né, que nós temos aqui no Brasil, juntamente com a Uhum. Fiocruz, eles vêm desenvolvendo pesquisas justamente para tentar alcançar também a vacina, né, a vacina de produção nacional, que barateia bastante o custo do produto final. Mas a gente ainda está nesse processo, é um processo lento, e também não adianta querer pular etapas, porque de nada adianta chegar no final e você ter um produto que não tem eficácia, que não vai valer a pena ser aplicado na população, ou seja, é um investimento à toa que não tem o resultado esperado. Então é melhor ter calma, esperar um pouco, do que só sair atropelando as etapas e tentar chegar em um resultado que não seja efetivo. Ótima lembrança da Mariana, muito bem lembrado. E vale lembrar que justamente isso que o Dória falou foi até para lembrar o quão importante é a quarentena. Se você não precisar sair de casa, não precisa sair. Muita gente tá saindo de casa. Ah, eu tô cansado, eu vou passear. Lembre que você tá correndo risco não só para você, mas para sua família também. Nossa, eu ouvi muitos relatos de pessoas. Ah, eu passei 2 meses em casa, eu tô saindo só para passear. Muita gente indo no shoppings abrindo. No pico da pandemia, a gente tá abrindo shopping, tá abrindo comércio. Vamos lembrar que é importante a gente manter a quarentena. Só sair de casa Uhum, se necessário, evitar isso. aglomerações, usar máscaras, evitar tudo isso, porque a vacina, o intuito desse podcast foi justamente para mostrar a importância da vacina e como ela não vai ser rápida. A gente tem que ser bem realista. Ela não vai de um dia para o outro. Assim como eu vi na própria entrevista do Dória, que eu gostei dessa parte que ele falou que pode demorar no mínimo um ano, foi bem realista para as pessoas não saírem como as pessoas já estão saindo. O Brasil é o Uhum. único país praticamente do mundo que está liberando tudo no pico da quarentena. Quanto mal caiu o número de casos, estão caindo, na verdade. A gente está abrindo comércio, abrindo tudo. É claro que a economia não vai suportar muito tempo fechada. Mas Sim. muita gente está saindo de casa simplesmente para passear. Muita gente que nunca fez exercício está saindo de casa. Ah, eu vou caminhar um pouco lá no shopping. É, Ter cuidado, né? acaba, A gente tem acaba que ter a noção que de que a vacina não vai chegar tão cedo e medicamento eficaz. A gente tem estudos, Remdesivir e outros, que podem servir, mas os estudos ainda não estão conclusivos. A gente não tem algo conclusivo. E claro, se você tiver a forma mais grave, chegar aí à UTI é muito difícil e muita gente está morrendo não só pela parte do Covid. Muita gente está uhum, morrendo justamente por outras doenças, por chegar, por exemplo, em hospital, pessoas estão morrendo de infarto, justamente por não ter quantidade de gente para atender médicos, enfermeiros, para atender casos de infartos e outras doenças
que indiretamente estão sendo afetadas pelo Covid. Pessoas estão morrendo de infarto, de diabetes e de outras doenças por não Uhum, conseguirem ser atendidos pelos hospitais estarem sendo lotados devido ao Covid. Então, nessa parte da vacina, a gente veio mais trazer, conscientizar, mostrar quanto é difícil, quanto uhum, foi difícil a implantação da vacina no Brasil. Eu falei um pouco daqui no Ceará. O pioneiro, praticamente, foi o Rodolfo Teófilo. Teve a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro. Hoje em dia uhum. é algo que é super importante, já é praticamente um crime alguém não vacinar seu filho, ser contra e não vacinar seu filho. Isso. Você pode estar propagando uma doença que foi erradicada, por exemplo, como a varíola, o sarampo e outras doenças que podem ser erradicadas com a vacina. Muita gente ainda é contra Uhum. e ainda é muito difícil a gente conseguir chegar a uma vacina do coronavírus devido à estrutura dele não ser tão fácil de produzir anticorpos contra a estrutura dele Uhum. e por ele estar entrando em mutação. Então, hoje a gente veio mais falar sobre essa parte da vacina justamente para tentar conscientizar e mostrar como vai ser difícil ainda e também tentar mostrar que o normal agora, né, já mudou. É outro É, mundo. eu queria. Desculpa, Alfredo, eu queria só fazer mais um comentário que eu acho pertinente sobre precauções com relação às vacinas, né? Como você bem colocou, é, as vacinas, elas demoram a ser desenvolvidas e, assim, para algumas doenças, como é o caso da dengue, muito comum aqui no nosso país, como é o caso da AIDS, que já é uma doença que está praticamente em todos os continentes do planeta, a vacina ela não foi atingida. É claro que existe uma diferença. Por exemplo, a dengue, por ser uma doença presente em países não desenvolvidos ainda, em países é, né, ainda não classificados como desenvolvidos, acaba que não tem muito investimento. Ela é classificada de uma forma diferente, né, do que o novo coronavírus que Uhum. causou uma pandemia. Mas, assim, o vírus da dengue, o vírus da AIDS, o vírus, ele tem uma capacidade de mutacionar muito rápido. Então, como o processo de vacina, ele é um processo demorado até que se consiga testar a vacina, até que se consiga descobrir a vacina, testar a vacina, ter voluntários para que aquela vacina seja testada e que ela seja aprovada para ser comercializada, a probabilidade do vírus estar mutacionando é alta. E é isso que acontece, por exemplo, no vírus da AIDS. Hoje em dia já não existe mais só um vírus da AIDS. Então, existem aproximadamente 3 ou 4 vírus e um desses vírus ainda apresentam subtipos. Então, essa, infelizmente, é uma característica muito comum dos vírus. Outro fato que atrasa muito o desenvolvimento de vacinas é justamente ter um número grande de voluntários para que essa vacina possa ser testada. Como eu falei agora há pouco, os estudos clínicos eles têm critérios de inclusão e de exclusão. Então, não é só o fato de, eu já tive coronavírus, então eu posso participar do estudo. Às vezes existem alguns critérios que mais na frente são revistos, justamente para poder incluir mais gente, mas a vacina da AIDS, por exemplo, ela passa por essa dificuldade. Passa pela dificuldade de investimento, passa pela dificuldade da, das mutações que ocorrem no vírus e passa também pela dificuldade de ter baixo recrutamento, porque às vezes as pessoas não atendem aos critérios de inclusão. Então, é muito bom que que vacinas contra o novo coronavírus estejam sendo testadas, desenvolvidas, mas também, como o Alfredo comentou no discurso do Dória, é muito importante ter em mente que ainda existem passos a serem, etapas a serem concluídas, e que não é agora o momento de ficar saindo, de ficar indo tomar um banho de sol na praia, de ficar caminhando em shopping, pensando que, mas a vacina já está sendo descoberta. Tentem, prestem atenção que ainda demora, né? Esse processo ele Isso, e ainda vale tem várias lembrar que etapas. pode ser que a vacina não seja descoberta, né? Tá Sim, tentando se descobrir, mas não tem certeza se vai sim. descobrir. No caso da AIDS, por exemplo, até existem algumas vacinas, né? Não é como se eles tivessem deixado a doença de lado. Existem algumas vacinas, mas a melhor vacina ela apresenta só 40% de eficácia. Ou seja, ela não tem uma cobertura de 100% da população. Então, o que se imagina para a AIDS, né, pelo menos assim, estudos até hoje, né, até o momento desse vídeo, é justamente que seja feita uma combinação com essa vacina não é completamente eficaz, tem uma eficácia de no máximo 40%,
junto com os coquetéis que já são utilizados para pessoas que têm a doença, né, que contraíram o vírus. Isso. E vou agora para as considerações finais, né? Como eu falei antes, esse vídeo foi mais, esse podcast, né? Foi mais para a gente abrir a mente sobre essa parte da vacina. Muita gente não conhece a dinâmica da vacina. Acho que é uma coisa bem fácil de se conseguir, só que é uma coisa bem complexa, é um produto bem complexo. É diferente de medicamentos, Uhum, como se viu, por exemplo, da cloroquina, que já estava no mercado e pessoas contra, pessoas a favor, mas ele já está no mercado. Se for realmente 100% sim. eficaz, ela vai ser, pode ser utilizada já no outro dia. Vacina não, é algo que Uhum, precisa ainda ser descoberto, ver a eficácia. Como a Mariana falou, essa do HIV, 40%, 60% daquela fórmula não vai ter eficácia, não vai conseguir produzir anticorpos, ou seja, boa parte das pessoas que tiverem uhum, infecção não vão conseguir se proteger, ou seja, 40% é uma eficácia bem baixa. Mas já que no sim. HIV já é algo bem espetacular, já que há 30 anos a gente está sendo acometido por essa epidemia de HIV. Já do corona, a gente Sim. precisa de algo também com eficácia alta. Pelo menos 99% seria a eficácia perfeita. Mas é claro, já se tiver uma eficácia de 50, 40% já vai ser ótimo. Só que vai demorar a sair essa vacina. Então a gente tem que ter a consciência e não baixar as medidas, não abrir tudo, ter cuidado, Uhum. usar sempre máscara, álcool gel, não cumprimentar, não sair em manifestação sem máscara, ter a distância social se você for sair em manifestações contra o presidente. E Contra ou a favor? a favor, de preferências contra. Ou, enfim, vou passar a palavra para Mariana, já aqui para passar para dar as considerações finais dela. Eu queria só, quando você estava comentando, eu lembrei de um fato que eu acho até interessante comentar. Antes da pandemia se instalar, nós tínhamos prazos, né, os estudos clínicos, principalmente os que têm envolvimento internacional, de indústrias de fora, de patrocinadores de fora, eles precisam passar por todo um processo burocrático de aprovação na Anvisa, também nos comitês de ética, né, de centros de pesquisa. Então, esse é o processo burocrático ao qual eu estava me referindo no começo, que tem um prazo bem longo, né? A Anvisa, por exemplo, dependendo do estudo, ela pode levar até 90 dias para avaliar o dossiê. A questão dos comitês de ética, eles podem levar até 30 dias, voltam com pendências. Uma das vantagens é que nessa pandemia eles diminuíram os prazos, então já é um atrativo. Vem chegando muito estudo relacionado ao coronavírus, seja testar outros medicamentos e esses da vacina também. Eu não queria deixar uma imagem ruim do Brasil com relação a esse processo de estudo clínico. É um país que ainda precisa melhorar muito, mas eu também não posso dizer que já não melhorou. Então, o processo ele já era bem mais lento, né? E agora, com a pandemia, os estudos que envolvem medicamentos ou procedimentos relacionados ao coronavírus, eles têm um prazo menor, ou seja, eles passam mais rápido pela agência regulatória, no caso da Anvisa, ou pelos comitês de ética. Mas mesmo assim, é um medicamento, né, uma vacina, ela vai ter um princípio ativo, ela vai entrar em contato com o nosso organismo, então toda a segurança e a eficácia ela tem que ser comprovada. Então não adianta, como eu falei, não adianta querer pular etapas. Fico muito contente que nós estejamos caminhando para uma vacina, mas como o Alfredo bem comentou, não é momento ainda de estar se confiando na vacina, porque infelizmente, né, ainda tem um longo processo pela frente. Então, eu queria agradecer a Mariana, como eu brinquei antes, nessas manifestações ter cuidado, não é hora de sair de casa. O ideal é não sair de casa, não se manifestar por enquanto, se manifestar pelo menos da janela da sua casa ou da internet, já que a internet a maioria das pessoas tem, né? A gente tem ainda esse problema que muitas pessoas não têm ainda internet. E eu queria agradecer a Mariana, finalizar esse podcast. Queria que quem gostou, dá o like, comentar, se inscrever no canal, que todo domingo a gente vai estar fazendo aqui esse podcast. Obrigado a todos e até o próximo domingo. Obrigado, Mariana, Obrigada. e até o próximo domingo a todos. Tchau, tchau.